Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis, bem que são de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, é com alegria que nós estamos celebrando hoje o 21º domingo do tempo comum, fechando, por assim dizer, um ciclo na liturgia toda. Nós já estamos há alguns domingos, há alguns finais de semana, escutando o capítulo 6º do Evangelho de São João, o discurso tão belíssimo, tão rico, tão profundo sobre o pão da vida. Então hoje nós fechamos esse ciclo. Semana passada nós não escutamos esse Evangelho porque celebramos a Assunção de Nossa Senhora, que também para nós é uma festa, uma solenidade muito importante. Então, fechando esse ciclo, a liturgia de hoje é muito questionadora, e como sempre é. E hoje, então, na primeira leitura, iniciando esses questionamentos, na primeira leitura no livro de Josué, nós somos questionados sobre o nosso serviço e nossa fidelidade a Deus. E precisamos lembrar, nós somos todos filhos amados de Deus, criados por Deus, batizados, e somos dotados de inteligência, de vontade e de liberdade. Inteligência, vontade e liberdade que precisam ser sempre ordenadas às coisas boas. Não adianta nada ser inteligente, não amar a Deus. Não adianta nada ter capacidade de querer as coisas e não querer as coisas de Deus. E não adianta nada saber que tenho liberdade, sendo que eu uso essa minha liberdade para ir atrás das coisas erradas, das coisas que não são de Deus. Então hoje nós somos questionados qual liberdade que nós estamos perseguindo, qual liberdade, como nós estamos usando nossa liberdade. Digo isso porque Josué hoje ele questiona o povo, Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E o próprio Josué diz, eu e minha família serviremos o Senhor. Então Josué apresenta os caminhos que esse povo tem para percorrer. E que bom, que o povo escolhe dizendo, longe de nós abandonarmos ao Senhor para servir a deuses estranhos. Fizeram a escolha certa, que bom. Usaram bem a sua inteligência, escolheram bem com a sua vontade e usaram bem também da sua liberdade. Então hoje nós somos questionados nisso. Como que nós estamos usando nossa liberdade? O que nós estamos escolhendo no nosso dia a dia? E a nossa vida, cada segundo nosso é repleto de escolhas. E precisamos sempre escolher. E esse mundo hoje
oferece a nós muitos e muitos caminhos. Caminhos que não são muitas vezes os caminhos de Deus. Caminhos que não passam nem perto do caminho de Deus. Então hoje, com a inteligência que Deus nos deu, precisamos escolher o certo, escolher as boas coisas. Então servir a Deus, ser de Deus, é sempre uma escolha pessoal na nossa vida. Uma escolha pessoal consciente que deve brotar do fundo do nosso coração hoje. E precisamos pensar, né? Toda escolha tem sua consequência. Então qual é a consequência de escolher a Deus? É o céu. Se nós escolhemos a Deus, nós vamos para o céu. Qual é a consequência de rejeitar a Deus? É o inferno. Se nós escolhemos rejeitar a Deus, e vejam que coisa terrível, né? Eu escolho rejeitar Deus. E aí podemos dizer, né? Ah, padre, mas eu nunca fiz essa escolha. Fez. No teu pecado, no nosso pecado, no meu pecado. Sempre que nós pecamos, nós escolhemos rejeitar o amor de Deus. Sempre que nós pecamos, nós escolhemos adorar aos deuses, outros deuses. Os deuses do próprio pecado, os deuses do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha autossuficiência, os deuses da mentira, da fofoca, da divisão, da discórdia. Então a quem que nós estamos escolhendo hoje? Essa palavra de Josué é a palavra que sai da nossa boca também? Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor? É isso que brota do nosso coração hoje? Se for, que bom. Se não for, ainda precisamos pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Que caminho que nós estamos tomando. Então precisamos sempre fazer uma experiência de fé com Deus. E como eu venho dizendo há alguns domingos, saber que Deus existe é muito simples, muito fácil. Até o demônio sabe que Deus existe. Mas acreditar neste Deus com fé pura, fé verdadeira, é um passo muito mais profundo. É um passo comprometedor. Quando nós escolhemos a Deus, nós nos comprometemos com Ele. Então não adianta nada nós dizermos que escolhemos a Deus e quando Deus nos apresenta alguma situação, quando Deus nos pede alguma coisa, nós virarmos a cara. E é o que acontece no Evangelho de hoje. Então Jesus está encerrando este discurso do pão da vida. E se nós formos percebendo, a cada vez que Jesus fala, alguém começa a murmurar. Primeiro foram lá os judeus, os fariseus, e agora, infelizmente, no dia de hoje, chega o momento em que os discípulos de Jesus começam a murmurar contra ele. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? E que palavra é essa? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus então proclama que só Ele pode dar vida, que só Ele é o sentido da nossa vida, é o sentido da vida desses discípulos. E eles acham isso duro de escutar. Que tristeza. Não estavam comprometidos com Jesus. Depois o próprio Jesus diz, né? Isto vos escandaliza? E vejam que coisa séria. E é uma coisa que acontece conosco. Não vamos pensar que esse pecado estava só nesses discípulos, não. Nós nos escandalizamos com as coisas de Deus. Nós nos escandalizamos com as coisas da igreja, com as coisas boas da igreja às vezes. Nós nos escandalizamos com a chamada de atenção que a igreja às vezes dirige a nós, com a exortação que o padre nos dá. Nós nos escandalizamos com isso. E que vergonha, que feio. Isso não é certo, não é justo. Por que nós nos escandalizamos com as coisas boas que Deus nos oferece? Por que nós não nos escandalizamos com o nosso pecado, com o nosso erro? Por que nós não nos escandalizamos com a inversão de valores na qual o mundo está hoje mergulhado? É uma coisa muito séria. Hoje se coloca a Deus nem em segundo plano mais, mas no último plano da vida. E quando a corda está no pescoço, aí sim corre atrás de Deus. Às vezes é tarde demais. Se coloca a igreja então no último dos últimos planos. Mas quando precisa de alguma coisa, a quem se vai recorrer? Ao padre, à igreja. Então é com isso que nós deveríamos nos escandalizar.
não com as coisas boas que Deus faz, mas nós nos escandalizamos com as coisas de Deus porque não queremos fazer as coisas do jeito dele, queremos fazer as coisas do nosso jeito. E aí também mora uma tentação muito grande, mora um pecado muito grande, a autossuficiência. Achamos que sabemos de tudo, achamos que podemos ser deuses na vida dos outros, achamos que podemos colocar linhas mestras na vida do outro, e achamos que podemos nos esquivar dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus. É um absurdo isso. E é com isso que nós deveríamos nos escandalizar. Precisamos então hoje ter coragem de escolher. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a minha vontade ou eu quero fazer a vontade de Deus? Eu quero continuar me alimentando dos pães que a vida me dá, das ninharias que a vida me oferece, da pobreza do dia a dia, ou eu quero me alimentar deste pão da vida? Ou eu quero me alimentar deste Jesus? Qual escolha nós estamos fazendo hoje? E estar aqui na igreja já é uma grande escolha. Que bom que nós estamos aqui. Neste mundo hoje, e já nós estamos dizendo isso durante essas semanas todas, neste mundo hoje, nesse tempo de pandemia tão virtual, que já não se importa mais em fazer comunidade para receber a Eucaristia, que bom que nós estamos aqui, que bom que você está aqui. E ainda dá valor àquilo que nós celebramos neste altar. E ainda dá valor a este sacrifício feito por nós com tanto amor na cruz. Que bom que nós estamos aqui. Só que isso exige de nós comprometimento. Então, qual a atitude que nós estamos tomando hoje? A atitude de Pedro? E que bela atitude, né? Que palavras bonitas. Jesus pergunta então aos 12 discípulos, né? Vós também vos quereis ir embora? Eles tinham liberdade para ir embora. Jesus não estava obrigando ninguém a ficar do lado dele. E uma coisa muito preciosa em Jesus, que nós precisamos recuperar hoje em nós cristãos católicos e na nossa igreja. Precisamos parar de querer mudar a mensagem para agradar os outros. Quem quer ser cristão, que seja cristão, mas do jeito que Jesus pede, do jeito que a igreja ensina. Não é certo, nós queremos amaciar as nossas palavras para fazer proselitismo, ou seja, né, para ficar arrebanhando as pessoas. Precisamos ser missionários, sim, ir até o outro, mas não mudar a nossa mensagem, não mudar o conteúdo daquilo que a igreja ensina há 2000 anos. Jesus não fez isso. Imagine, né, Jesus viu o povo indo embora. Se fôssemos nós, né, a gente ia correndo atrás do povo. Não, volta aqui, não foi isso que eu quis dizer. Volta, a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente. Jesus não fez isso. Jesus era autêntico, era verdadeiro, era sincero. Então Jesus não tinha medo de perder as pessoas, não. Que na verdade estava perdendo não era Jesus, eram aqueles que foram embora. Então hoje nós precisamos fazer essa escolha. Que caminho eu estou seguindo? O caminho dessas pessoas que deram as costas para Jesus? Que foram buscar alimento em outro lugar e não encontraram nada? Porque quiseram fazer a própria vontade? Ou eu estou tendo a mesma atitude de Pedro? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna? Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Que palavra bonita! Que profissão de fé! Será que é essa profissão de fé que brota do nosso coração hoje? A quem nós estamos indo? Nós reconhecemos que é só Jesus que pode nos dar a vida? Nós reconhecemos que Ele é o Santo de Deus? Nós reconhecemos que Ele é o Salvador e é o amor das nossas vidas? E o único que pode nos alimentar e nos saciar de verdade? Que a resposta do nosso coração seja assim. Mesmo que nós caiamos no pecado, mesmo que nós erremos, mesmo que às vezes nós sejamos infiéis, mas que nós tenhamos a coragem de reconhecer que não podemos ir a outro lugar a não ser para perto de Jesus. Então tenhamos coragem, a coragem desses apóstolos que permaneceram com Jesus, e vamos à Eucaristia. Participemos da Eucaristia, recebamos de coração sincero, de coração puro, o corpo e o sangue de Cristo.
É só o corpo e o sangue de Cristo que podem dar sentido para as nossas vidas, para o nosso sofrimento, para as nossas alegrias, para a nossa caminhada. Deus nos ajude.